Boa noite. Dando sequência ao nosso estudo, nós já aprendemos a calcular as reações de apoio que garantem o equilíbrio das peças. Agora a gente precisa começar a estudar o que acontece dentro dos corpos que a gente está trabalhando sobre o efeito desse carregamento externo e depois que os corpos estão em equilíbrio, depois do cálculo das reações de apoio, tá? Então, esses esforços que acontecem, que aparecem internamente na peça, são chamados de esforços solicitantes. Nós já estudamos como um sistema de forças encontra seu equilíbrio através das reações de apoio. Já sabemos determinar essas reações. Estudaremos agora o efeito que essas cargas provocam nas seções do corpo, no nosso corpo em estudo. Imagine, então, que nós vamos pegar um corpo rígido qualquer, no caso, o nosso corpo vai ser essa batata aqui. E vamos lembrar que esse corpo já está em equilíbrio, ele era submetido a um carregamento de forças externo. A partir desse carregamento eu determinei as reações de apoio e o nosso corpo está em equilíbrio agora. Até inclusive grifei aqui em equilíbrio, que é para frisar que já foi tudo calculado e o nosso corpo tem equilíbrio estático. Então nós vamos seccionar esse corpo para um plano P. Então aqui tem um plano P qualquer. Secciono esse corpo e divido esse corpo em duas partes, tá? Ó, preservando todos os carregamentos que estão atuando de um lado e do outro desse corpo, tá? Então, aplicamos as cargas e vamos fazer uma análise desse corpo seccionado em duas partes. Bom, para que o equilíbrio das duas partes seja preservado, devemos aplicar em cada uma das seções o sistema estático equivalente às forças que ficaram na outra parte do corpo. Então lembra, né? Nós seccionamos a batata em duas partes, preservamos os esforços externos e reações de apoio que estavam atuando em cada uma dessas duas partes. Para que as duas partes desse corpo que inicialmente estava em equilíbrio, continua em equilíbrio depois do seccionamento, aparecerão em cada uma nessa seção, né, do corte, forças que equivalem a resultante de todo o carregamento que atuava na parte oposta do corpo. Então essas forças que a gente representou aqui, na verdade, elas são a resultante das forças que estavam atuando no corpo do outro lado. E aqui é a mesma coisa. Essas que a gente representou aqui na seção do corte, na verdade, são a resultante das forças que estavam atuando na parte oposta desse corpo que a gente seccionou. O vetor das forças F, ele pode ser decomposto em duas componentes. Uma na direção do eixo X, que são as forças que a gente chama de normais, e outra na direção do eixo Y, que são as forças cortantes. Nós já estudamos essas forças lá em resistência 1. A força normal é aquela que tende a separar as partes do corpo. Ou elas podem ser de tração, separar ou unir, né? Na verdade, elas estão atuando na direção normal. Aqui eu representei duas forças de tração. E a força cortante é aquela que tende a cisalhar. São aquelas forças que tendem a fazer um corte na peça, tá? Que a gente também já estudou. E o momento é a tendência de rotação que essas forças causam no nosso corpo. Tá? É aquele mesmo momento que vocês já estudaram em mecânica geral. Então, esses esforços que aparecem aqui na seção do corte são chamados de esforços solicitantes. São os esforços internos que ajudam a equilibrar as partes da nossa estrutura. E são esses esforços internos que a gente vai utilizar no cálculo das nossas tensões. A força normal, a força cortante, que a gente já usou no cálculo da tensão normal e da tensão de cisalhamento lá em resistência 1. Nós vamos continuar usando esses esforços aqui, para calcular as mesmas tensões normais de cisalhamento, só que causado por um outro tipo de solicitação, não mais aquelas que a gente já havia estudado em resistência 1. Bom, aqui a gente vai fazer um exercício para determinar aqueles esforços solicitantes. O nosso plano de corte vai ser esse aqui, o XX, tá? Foi indicado aqui em laranja. E aí a gente já treina também o cálculo da reação de apoio, porque em todas as nossas estruturas o início vai ser sempre pelo cálculo das reações de apoio, porque lembra que a gente primeiro tem que ter esse corpo equilibrado, e quem garante o equilíbrio
desse corpo são os esforços que aparecem nos apoios que têm por objetivo equilibrar a estrutura. Bom, então, deixa eu pegar um giz aqui. Então, primeiro identifica os apoios, como sempre identifica os apoios. Esse aqui é um apoio móvel, impede deslocamento somente na direção perpendicular ao plano de apoio, então aparece uma reação que eu vou chamar de V1. Esse é um apoio fixo, retira 2 graus de liberdade, então aparece uma reação na direção de cada grau de liberdade que foi impedido, então vão aparecer 2 vínculos, eu vou chamar de V2 e H2. E aí apareceu aqui um carregamento que não é concentrado, apareceu um carregamento distribuído. Veja, essa viga é submetida a 3 tipos de cargas distintos. Um carregamento pontual vertical, um carregamento pontual horizontal e um carregamento distribuído. Olha a unidade dele, 10 kN por metro. Um carregamento distribuído é aquele que atua ao longo de um determinado comprimento. Para calcular a reação de apoio, eu posso simplificar esse carregamento e analisar como se ele tivesse aplicado num ponto somente, sempre no centro geométrico da peça. No caso aqui, a metade desse comprimento. Para o cálculo da reação de apoio, é sempre válido esse tipo de artifício, porque a reação ela vai ser a mesma, desde que o carregamento distribuído seja concentrado num ponto que seja o ponto geométrico, né, que esteja aqui distante desses apoios. Então, eu posso pegar esse carregamento de 10 e concentrar numa única carga. Como é que eu concentro? Eu multiplico o valor do carregamento pelo comprimento onde esse carregamento está atuando. Então, são 10 kN por metro atuando em 3 metros. 10 vezes 3 é 30. Então, eu posso substituir esse carregamento todo por uma única carga concentrada de 30 kN. É como se aquele 10 não existisse mais. Só existe essa carga de 30 kN, tá? Eu fiz até ela meio tortinha, só para a gente lembrar que, na verdade, ela não é uma carga concentrada. A gente fez de conta que o carregamento está sendo substituído por essa carga concentrada. Para o cálculo da reação de apoio, isso é válido, tá? No esforço solicitante, não, mas para o cálculo da reação, nós podemos usar esse tipo de substituição. E a gente está, primeiramente, calculando a reação de apoio. Em seguida, eu venho e aplico as equações de equilíbrio. Lembrando que nós vamos ter que transformar essas forças que são grandezas vetoriais numa equação algébrica. Então, eu vou ter que substituir o sentido do vetor por um sinal algébrico, e aí vocês podem fazer essa substituição da maneira que vocês acharem melhor. Eu vou fazer da seguinte forma: todas as forças verticais que estiverem para cima, as horizontais que estiverem para a direita, os momentos que estiverem girando no sentido horário, para mim serão positivos. Tudo que for contrário a isso vai ser negativo. Então eu começo calculando a somatória das forças em X, a primeira equação de equilíbrio. O que eu tenho em X? O 5 e o H2. Levando em consideração esse critério dos sinais, o 5 para mim vai ser positivo, o H2 vai ser negativo, somo tudo igual a 0, eu acho a primeira reação de apoio aqui. A reação são aquelas 3 em laranja. A primeira reação eu já acho que o H2 é igual a 5 kN. Beleza. Agora eu vou para a segunda equação de equilíbrio, onde eu vou somar tudo que estiver atuando verticalmente. Verticalmente eu tenho o V1, o 30, o 50 e o V2. Tudo que estiver subindo, para mim vai ter sinal positivo. Então o V1 vai ter sinal positivo, o 30 e o 50 terão sinais negativos. E por fim o V2 positivo de novo, porque está subindo. Somo tudo igual a 0. E aí eu ajeito isso, fica V1 mais V2, passo esse 80 para lá, V1 mais V2 igual a 80. Não dá para a gente achar, né? Tem uma equação, 2 incógnitas. A gente vai utilizar a terceira equação de equilíbrio, que diz que a somatória dos momentos em torno de qualquer ponto é igual a 0. Vocês podem pegar qualquer um, falei para vocês pegarem sempre um dos apoios, porque fica mais rápido, né?
Aí eu peguei como referência o ponto 1, tá aqui. Tudo que estiver atuando diretamente em cima do ponto 1, não tem momento, não vai causar rotação. Qualquer força que esteja distante do ponto 1 pode vir a causar rotação desde que ela não esteja passando pelo eixo e contém o ponto 1, que é o caso dessa força H2. A força H2 passa pelo mesmo eixo que contém o ponto 1, tá? Então o ponto 1 está aqui, a força H2 está aqui, ó. Essa força não é capaz de fazer essa barra girar. Ela causa compressão na barra, mas rotação ela não causa. Então, nem H2, nem o 5, nem o V1 causarão rotação nessa peça. Agora, as demais forças, sim. Então, vamos começar pela força de 30. A distância da força de 30 até o ponto 1. Mediação da força, um eixo paralelo passando pelo ponto 1. Essa distância é de 1,5 m, porque lembra, a gente concentrou o carregamento distribuído da metade do comprimento. Então, é 30 vezes 1,5 m. A rotação aqui se dá no sentido horário, né? Veja, ponto 1 é referência, a força de 30 está aqui, gira a peça no sentido horário, lembra, horário para a gente é positivo. O 50, a que distância ele está do ponto 1? 3 metros. E, da mesma forma que o 30 causa uma rotação no sentido horário, o 50 também causa uma rotação no sentido horário. O V2 está a uma distância de 5 metros do apoio 1. E agora, ó, vou voltar para cá. Referência aqui, o ponto 1, onde está meu cotovelo, o V2 está subindo, causa uma rotação na peça no sentido anti-horário. Então, V2 vezes 5 tem sinal negativo. Somei tudo, vamos igualar a 0, 45 mais 150 igual a 5V2, aqui dá 9, aqui dá 30, então 39, né? V2 igual a 39 quilômetros. Aí eu venho aqui com o valor do V2, substituo V2 na equação 1, eu acho que o V1 é 41 quilômetros. Beleza? Bom, próximo passo é determinar os esforços solicitantes. Força cortante, lembrando que força cortante é aquela força que tende a cisalhar a peça, aquela força que atua perpendicular ao plano, e as forças normais são aquelas forças que atuam na direção do plano. Muito bem. Então, como a estrutura está em equilíbrio, quando eu faço esse corte XX, tanto faz eu olhar para a esquerda como olhar para a direita. A somatória dos esforços internos ela vai ser exatamente a mesma, tanto de um lado quanto do outro. Então, para eu determinar as forças que atuam no corte X, tanto a tendência de rotação como as forças cortante e normal, basta que eu analise uma das partes da minha peça. Obviamente que é sempre mais fácil se nós olharmos aquela parte da estrutura que tem menos carregamento, né? Então, nesse caso, ficaria mais fácil se a gente cortasse a estrutura aqui em XX e olhasse para a direita. Essa análise que eu vou fazer. E depois, vocês, com um teste em casa, né, vocês cortem e olhem para a esquerda, onde vocês têm mais carregamento. Eu vou apagar isso aqui para poder a gente fazer essa análise dos esforços solicitantes mais para cima, porque ali embaixo está muito apertado. Bom, então eu já representei os valores aqui para não esquecer, né, os valores que a gente tinha encontrado das reações de apoio. E agora a gente vai dar continuidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, de tudo isso, a coisa que me dá mais saudade é de um losão, gente. Vocês não têm noção da saudade que eu tô de pegar um losão, sabe? Daqueles das salas 1108, 1106, aquela coisa imensa, assim. Felicidade pura. Nossa, no dia que isso tudo acabar, acho que eu vou entrar um dia inteiro numa sala daquela, escrever naquela lousa até cansar. Então, vamos lá. Vou fazer um corte aqui e olhar à direita, tá?
vamos cortar aqui. O corte. Eu olho à direita e coloco tudo que eu estou enxergando à direita desse corte. Então, o que eu enxergo? Eu enxergo uma força de 39, que é o V2, e enxergo uma força de 5, que é o H2, certo? Só isso, não tem mais nada à direita do meu corte XX. Se eu fosse olhar à esquerda, aí eu teria que colocar essa de 50, a distribuída de 10, o valor de V1 e mais aquela força de 5. Bom, então, lembra que força normal é força que atua na direção do eixo da barra, certo? A única força que a gente vê atuando na direção do eixo da barra é os 5 kN. Se houvesse mais do que uma, eu teria que somar todas e colocar sempre a resultante aqui. No nosso caso só tem uma, então é só ela mesma, tá? 5 kN. Eu vou falar agora, acabei esquecendo de colocar para vocês a convenção de sinais para os esforços solicitantes. Então eu vou falar aqui, vou colocar o sinal e depois eu faço uma outra lousa onde eu vou deixar registrado para vocês essa convenção, tá? Então, como a força normal ela atua na direção do eixo da barra, ou ela vai causar tração ou ela vai causar compressão. Por convenção, as forças normais que causam compressão na barra, elas terão sinais negativos, porque tendência de diminuição de comprimento. Então, força normal de compressão, negativa. As forças de tração são aquelas que alongam a peça, então elas terão sinais positivos. No nosso caso, o nosso corte X está aqui. E essa força de 5 está entrando na barra em relação ao corte. Se ela está entrando na barra, ela causa uma compressão, então ela é uma força negativa. A força cortante é aquela força que tende a cisalhar a peça, é aquela força que atua perpendicular ao eixo da peça. No nosso caso, a única que a gente tem é o 39, perfeito? Muito bem, convenção de sinal da força cortante. A força cortante que tende a girar em torno do seu corte, em torno do seu referencial, no sentido horário, ela é uma cortante positiva. A cortante que tende a girar no sentido anti-horário terá sinal negativo. Então, o nosso corte está aqui, a força de 39 está girando em torno do corte no sentido anti-horário. Então, essa cortante aqui terá sinal negativo. E o momento? O momento é a tendência de rotação que as forças causam no seu corte de referência. Eu tenho duas forças. A força de 5 é o que eu digo para vocês sempre. Aquela força que atua na direção do eixo da barra, ela não causa rotação na peça. Ela vai causar compressão ou tração, mas ela não é capaz de fazer essa peça girar. Agora, a força de 39 não. A força de 39 está fazendo com que essa peça sofra uma rotação, certo? Então, essa gera momento. E momento, o que é? Momento é força vezes distância. Então, eu tenho que pegar o 39 e multiplicar pela distância que ele se encontra do meu referencial. Então, está aqui o 39. A distância do 39 até o referencial é 1 metro. Então, 39 vezes 1. Sinal agora. Quando esse momento causar na peça uma tração na fibra inferior, esse momento vai ter sinal positivo. Quando ele causar uma tração na fibra superior, ele vai ter sinal negativo. Então, vamos lá. Olha o que acontece aqui, ó. Vamos pensar aqui. Aqui está o nosso referencial e está aqui a força de 39. Tá? Essa força de 39, imaginem vocês com uma régua na mão, né? Prendam a régua aqui e apliquem uma força na extremidade da régua. A régua vai fazer isso aqui, ó. Certo? É essa deformação que a gente vai ter. Vocês conseguem enxergar aqui, ó. Quando você faz isso aqui, ó, a parte de cima sofre uma compressão, ela está sendo apertada, né? Ela está sendo comprimida, enquanto a parte de baixo está sendo esticada. Então, você está puxando, esticando, tracionando essa fibra de baixo e está
comprimindo, apertando essa fibra de cima. Então, você tem tração embaixo e compressão em cima. Quando você tem tração embaixo, o momento é positivo. E quando ele vai ser negativo? Quando ocorrer o contrário. Quando a sua tração for em cima. Quando a peça sofrer esse tipo de deformação. Quando a tração for na fibra superior, ó, essa aqui que está sendo esticada. Estou pontilhando aqui o lado da estrutura que está sendo esticado, tracionado. Então, quando o momento tracionar a fibra de cima, ele vai ter sinal negativo para a gente. Eu vou transcrever isso para vocês, tá bom? No nosso caso aqui, o momento faz o quê? Isso aqui, né? Que essa força de 39 empurra a peça para cima, traciona a fibra de baixo. Tracionando a fibra de baixo, o momento tem sinal positivo. Tá? Então, o momento aqui vai ser 39. Coincidência aqui que deu a mesma coisa, tá? Acabou dando o mesmo valor porque a distância aqui era de 1 metro. Mas não necessariamente cortante e momento serão sempre com o mesmo valor, né? Sinal positivo. Bom, então aqui, como eu disse, a convenção de sinais para vocês, tá? Dos esforços solicitantes. A força normal, ela será positiva quando ela tracionar a peça e negativa quando ela comprimir essa peça. A força cortante será positiva quando ela girar no sentido horário e será negativa quando ela girar no sentido anti-horário. O momento fletor, quando ele traciona a fibra inferior, ele terá sinal positivo. Quando ele tracionar a fibra superior, ele terá sinal negativo. E aqui eu fiz o exemplo dos dois desenhos, né? Esse primeiro desenho aqui, a estrutura está se deformando e a tração está ocorrendo na fibra inferior. Então, no caso, o momento que gera esse tipo de rotação é considerado como um momento positivo. Aqui, uma situação onde a fibra que está sendo tracionada é a fibra superior. No caso, esse momento vai ser negativo.